Amados, eu quero trazer uma palavra hoje. Nós estamos, eu e minha família, 7 anos e meio na América. No dia 27 de setembro do ano de 2025, nós assinamos um contrato e nós compramos um imóvel na América. Ele custou $850 mil. O valor dele, naquele momento, era de 2,5 milhões. É uma igreja presbiteriana. Ela tem quase 4 acres de terra, uma estrutura. Deus nos deu aquele lugar, nós compramos, e foi motivo de muita alegria. Foi no dia 27 de setembro de 2025. Depois de passar 2 dias, eu fui lembrar. Eu queria que ela pudesse ser comprada até alguns meses antes. A gente queria uma ansiedade. E eu fui perceber que no dia 27 de setembro de 2018 foi o dia que eu parti do Brasil para a América. Então foi no dia que fez 7 anos a gente comprou o imóvel lá. E por que eu estou falando isso? Porque houve conquista. Mas é verdade que os primeiros 3 anos que a gente viveu lá, eu vivi algumas crises existenciais, crises espirituais e crises emocionais. E dentro desse período, eu li a palavra, eu meditava na palavra, e chegou um certo dia que eu abri um texto da palavra. Eu confesso que quando eu abri o texto da palavra, eu senti Deus falando comigo, Bispo Fernando, mas eu fechei a Bíblia e eu fiquei 15 dias sem ler aquele texto. E eu não peguei mais aquela Bíblia, eu comecei a ouvir a Bíblia em áudio, e por 15 dias, sabe o que é tu ficar numa sensação depressiva? Quanto já passado por isso? Eu acho que não é só eu. E dentro desse contexto, depois de 15 dias, eu peguei novamente o texto e Deus falou intensamente comigo. Então o que eu vou pregar aqui hoje está linkado a algo que Deus falou primeiramente a mim, certo? Eu acredito que Deus falará muito a você. O texto é 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. 1 Samuel 16. Vamos ler primeiramente o capítulo 15, o versículo 35. O último versículo do capítulo 15 diz assim: Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha muita pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul como rei sobre Israel. Agora vamos para o capítulo 16, versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor.
convidarás Jessé para um sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel como dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Eu vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos então, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Se você puder fechar os teus olhos, feche os seus olhos por um instante. Pai, eu quero te louvar, quero te bendizer, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Tivemos tantos momentos maravilhosos aqui, Senhor. É dia de celebração, é dia de festa. São 13 anos desse recomeço, desse reinício. E eu te louvo, Senhor, por tudo que tu tens feito. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que tu estás nesse lugar. E eu quero te pedir, Senhor, que tu use a minha vida, use os meus lábios, e que eu possa ser instrumento teu nessa manhã, para que vidas sejam tocadas, em nome de Jesus, amém. Eu quero me utilizar do tema da mensagem. Eu sempre gosto de colocar um tema, e o tema da mensagem é: cheio de Deus, mas preso ao passado. Cheio de Deus, mas preso ao passado. A grande realidade é que nós podemos e estamos cheios de Deus. Acredito que você que está aqui nessa manhã, você está cheio dele. Mas é uma grande verdade também a gente entender que muitas vezes estamos cheios de Deus, mas ainda presos a situações que se encerraram. Você pode ter azeite, você pode ter unção, e muitas vezes não conseguir se mover em função daquilo que te prende e que já se encerrou na tua vida. Você pode até ouvir Deus e ainda assim ser travado pela dor. Quando eu olho para esse texto, eu percebo um homem que era o grande homem de Deus, Samuel, profeta, sacerdote, tinha sido juiz até alguns anos atrás, um homem que todo mundo respeitava intensamente. Ele era um homem que ungia reis, era um homem que sacrificava, era um homem que conduzia o povo literalmente a Deus. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo algo. Eu percebo que Samuel, ele não está bem. Por que eu digo que ele não está bem? Porque o final do capítulo 15 vai dizer que Samuel nunca mais viu Saul. Todavia, tinha muita pena dele. E essa palavra pena no hebraico é encoberto de luto.
viu, ele nunca mais o enxergou, ele nunca mais esteve pessoalmente com ele, mas todo dia se lembrava dele. Todo dia ele se lembrava. E quando eu falei daquilo que eu vivi, estando 3 anos na América, eu estava num momento de crise. A minha ida para a América, ela se dá diante de uma direção de Deus. No fundo, eu nunca quis ir para a América. Hoje eu amo a América. Eu amava o Brasil e amava intensamente a missão na Itália. Mas a gente precisa entender uma coisa naquilo que a Bíblia nos diz. Quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, ele vai dizer, o texto vai dizer algo. Era necessário Jesus passar pela Samaria. Então eu posso entender que havia uma necessidade. Jesus foi lá porque havia uma necessidade. Mas quando eu olho o decorrer do texto, eu vou perceber algo. Depois dos discípulos ir comprar comida e perceber que Jesus está ainda conversando com a mulher, já passou meio-dia, já é 2 da tarde, imagino. E eles vão dizer para ele: Jesus, vem comer. E ele vai dizer assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então aquilo que é necessidade muitas vezes para nós é vontade. Tem coisas que eu não tenho vontade, mas eu tenho necessidade de fazer. Mas aquilo que é necessidade se adequa à vontade de Deus. Então eu sei que era a vontade de Deus ir. E quando deu esses 3 anos, tudo que eu vivia eu lembrava do Brasil. Eu tinha perdido um irmão e um pai fazia pouco tempo, e eu me lembrava muito deles. E chegou um momento que Deus me levou para esse texto. E levando para esse texto, Deus me fez entender isso. Que Deus tem para nós uma nova estação. Que Deus tem para nós um novo tempo. Mas que muitas vezes nós não conseguimos viver o novo, porque nós estamos ainda linkados no antigo. Eu percebo isso em Samuel. Eu percebo que ele está em crise. Eu percebo que não é crise de unção, é crise de alma. Ele continua sendo profeta, ele continua sendo sacerdote, ele continua tendo azeite, ele tem mover do Espírito Santo na vida dele. Mas perceba, ele não consegue se mover. Ele está cheio de Deus, mas ainda preso ao passado. E por que eu digo isso? Porque é necessário Deus vir e dizer: até quando? Até quando tu terás pena? Até quando? Deus não tem problema com luto. Deus não tem problema com o sentimento de perda. O que Deus tem é uma coisa: é quando esse sentimento de perda ele se prolonga. Deus não tem problema com luto. O que ele tem é com luto prolongado. E é perceptível, é notório que ele está com a alma muito linkada ainda. Já tem um novo. Escute isso. Já tem um tempo novo. Já tem um novo. Ei, você não entendeu? Já tem um novo. Já tem um Davi lá no pasto. Já tem uma nova estação. Já tem um novo momento. Já tem um novo tempo. Mas ele não consegue se mover. Sim, ele está cheio de Deus, mas continua preso no passado. Sim, ele ainda ouve Deus, mas a alma ainda fala mais alto. E quando a alma fala mais alto, é um perigo. Deixa eu dizer isso para você. Quando a alma fala mais alto, é um perigo. Porque quando a alma fala mais alto, o propósito começa a se silenciar.
Entenda, Samuel investiu em Saul. Ele investiu tempo, ele investiu direção, ele investiu palavras, ele investiu unção, ele acreditou em Saul, ele viu algo em Saul, ele viu a presença de Deus, ele derramou óleo sobre Saul. Nós sabemos que Saul não ouviu, Saul não correspondeu, Saul não mudou, e isso gerou dor, gerou frustração, isso gerou decepção, porque a perda ministerial, a perda empresarial, a perda familiar. A grande verdade é que nesse mundo a gente tem perdas. Aleluia. A grande verdade é que dia após dias nós passamos por situações que nós não gostaríamos de passar. Mas o grande problema é como eu me lido com isso. É como eu lido com essa situação, aquele projeto que eu criei, aquela perspectiva que eu me esforcei, gastei energia para que aquilo acontecesse, e de repente a decepção veio. E com a decepção vem a frustração. Porque é verdade, Samuel amava Saul. Mas tem coisas que nós nos apegamos, que muitas vezes Deus não quer mais. E aqui não é um amor ágape, é alma. Aqui não é aliança. A Bíblia diz que Deus, Ele diz, não tem mais como. Deixa Ele. Ele nunca mais viu. Deixou. Mas nunca deixou de lembrar. Ele nunca mais viu. Mas nunca deixou de lembrar. O texto diz que ele tinha muita pena. Como eu falei, essa palavra no hebraico é coberto, é abal, é coberto por luto, é vestir-se de lamentação. Eu sei que cada um de nós temos histórias, e tem histórias que nos decepcionam, e o que o diabo quer é que a gente lamente isso demoradamente, porque ele não quer que você viva o seu presente. Eu posso entender que esse momento é o momento mais importante da tua vida. Eu sei que esse momento é também uma colheita do teu passado. Estamos aqui celebrando 13 anos, é uma colheita boa. Mas a grande verdade é que também nós colhemos coisas que não são boas. Mas você precisa entender que esse momento também é uma semeadura para o teu futuro. E é nessa linha de entendimento que Deus Ele quer que a gente se deixe levar. Se envolver emocionalmente com a dor é perigoso. Samuel não apenas lembrava, ele vivia isso. Tem gente que Deus tem algo novo para ele, mas ele fica pensando, lamentando. Ele trabalhava durante o dia pensando nisso. Ele é um homem cheio de Deus. Ele tem revelação espiritual. Ele é sacerdote, ele é profeta.
mas por dentro está em crise. Ele não vê mais, mas não se desprende. O passado já ficou para trás, mas ao mesmo tempo está colado aqui na sua mão. Eu gosto muito de 3 textos na Bíblia que vai relatar algo parecido. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Eles olhavam e lembravam de Sião, Jerusalém. Perderam, e eles estão sentados, paralisados, derrotados. Nos salgueiros que ajuntam aos rios da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas. As habilidades que eles tinham de adoradores, eles penduraram. Mas quando eu olho para Jeremias 29, eu vejo Jeremias escrevendo uma carta, dizendo: eu quero que vocês olhem pela cidade, porque se vocês prosperar, se ela prosperar, vocês vão prosperar, vocês prosperarão também, porque eu é que sei, versículo 11, os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Eles estão lamentando e Deus está falando de planos. Ele está falando de projeto, ele está olhando para frente, ele está olhando para aquilo que ele tem preparado para aquele povo. Deus não quer que você olhe para o ontem, Deus ele quer que você olhe para o amanhã, para aquilo que ele tem preparado para você. E hoje é dia de você se posicionar em Deus. Glória a Deus. Eu falo isso para a igreja CI da região do Vale e de todas as regiões, de todos os países. É um tempo novo, é um tempo de viver uma grande colheita, é tempo de viver algo grande em Deus. A Bíblia diz que o Salmo 126 vai falar do futuro. Quando nós voltamos a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso. E os últimos versículos me chamam a atenção. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Desse presente, você pode até estar chorando, mas tem uma preciosa semente aqui, ó. Isso tem um lugar. Eu sei que tem um momento que eu sei que tem momentos que tem sido difícil, homem de Deus. Eu sei que tem momentos que a vontade é desistir. Eu sei. Mas tu tens uma preciosa semente na tua mão. E por mais que ele está dizendo, eu não estou dizendo que não vai ter choro, mas aquele que anda, que não fica paralisado, que crê no propósito, aquele que anda chorando, ele não parou, ele sabe que Deus é com ele, ele não vai ser envolvido por sentimentos, ele vai crer na promessa, ele continua semeando e chorando. Ele voltará, trazendo consigo os seus molhos. E Deus diz: até quando? Até quando terás pena de Saul? Até quando você vai carregar isso? O que Deus está dizendo assim, ó, já encheu o copo. Tu pranteou, mas tu está pranteando demais. Tu está lamentando demais. Tu está enlutado demais. Tem coisas que já passaram e faz tempo. Tem sentimentos que já deveriam ter ido embora, Samuel, mas continua ocupando espaço no teu coração. É aquilo, muitas vezes carregamos coisas que não precisamos mais carregar.
é alimentando dores que já deveriam ter sido curadas. E eu fico nessa luta de sentimento de perda, que não precisa mais ter. Não tem problema sentir. Não tem problema sentir a perda. O problema é quando isso se prolonga. O problema é quando nós nos vestimos disso. Está difícil. Está complicado. Eu amava tanto Saul. Mas aquela perda. Tu não sabe o que eu passei. Tem um Davi ali no campo. Já tem alguém te esperando. Eu quero te usar para ungir. Existe um novo tempo, existe uma nova estação. O inverno já passou, Samuel, mas tu ainda carrega essas roupas de inverno. A primavera já veio, mas tu estás ainda com roupas de inverno. Rebreandessou. Eu já encerrei essa estação. Eu tenho algo novo preparado. E você ainda está preso ao que perdeu. Você não precisa continuar vivendo assim. Eu me lembro que quando eu meditei esse texto, e eu fui voltar a ele depois de 15 dias, eu disse: Deus, o que eu faço? Está aqui dentro de mim. A dor está aqui. O que eu faço? Aí ele me fez ler o texto. Encha o teu vaso de azeite e vem. Gente, enche o teu chifre de azeite e vem. Deus não está falando com alguém vazio. Eu não estou falando com alguém vazio hoje. Aleluia, glória a Deus. Falando hoje com alguém cheio do poder de Deus. Glória. Falando com alguém cheia do poder de Deus, que com 19 anos decidiu: eu vou para a obra missionária com meu marido. Eu estou falando não com alguém vazio, mas Deus está falando com alguém ferido. Ferido, mas cheio. Gente, ele tinha azeite para encher vaso. Era tanto azeite, era tanto mover do Espírito. Tem tanto mover do Espírito na tua vida. Tem tanta presença de Deus aí. Tem tanta unção de Deus aí. Tem tanta glória de Deus aí. Samuel está em crise, mas tem azeite. Deus não disse: tu tem que jejuar um monte, tem que santificar, tu tem que procurar azeite. Não, você tem azeite. Igreja do CI, povo de Deus, deputados, Aleluia. prefeitos, vereadores, autoridades que estão aqui, vocês têm azeite. Governadores, vocês têm azeite. Pastor Fabiano, tu tens azeite. Eu só disse: enche. Porque já existe dentro de você. Você não tem apenas pouco. Você tem mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Você não tem somente vaso. Você tem azeite para colocar em vasos. A crise tenta mentir isso para você. O diabo tenta imputar na tua mente, no teu coração, que o azeite acabou. Ele diz que acabou, que terminou, que não tem mais.
Mas Deus está dizendo: ainda tem Espírito Santo, ainda tem unção. Eu gosto muito, muito, muito. Quantos lembram daquele texto lá em Reis, da viúva do azeite? Quantos conhecem? Lembra da mão? Vocês sabiam? Vocês sabem disso? A mulher na Bíblia, que é conhecida como viúva do azeite, ela achava que não tinha azeite. O profeta vai perguntar para ela: o que tens em casa? Ela diz: não tenho nada. Porque para ela o pouquinho não é nada, senão um pouquinho, uma botija. Aquilo que você acha que é pouco é porque a tua régua é alta, é que a tua medida é alta. Aquilo que tu acha que é pouco vai encher muitos vasos. Aquilo que você acha que é pouco é tudo aquilo que Deus precisa, é tudo aquilo que Deus necessita para que aconteça um grande mover. Aleluia! Você tem. Eu estou aqui hoje para dizer isso para você. Aí ele diz, eu gosto dessa tradução, que é a original no hebraico: encha o teu chifre de azeite e vem. Não é vai, vem. Estou aqui na Nova Estação te esperando. Eu já estou aqui, ó. Vem! Vem, já estou aqui, homem de Deus, já estou aqui. Tem um plano, tenho algo grande preparado. Eu tenho, já estou aqui. Eu já estou aqui na frente. Pode vir, vem para cá. Sai daí, Samuel. Vem. Não foi isso que aquele anjo falou lá em Marcos 16, lá com Maria Madalena? Diga aos discípulos e a Pedro que ele está diante de vós, indo para Galileia. Ele está na frente, ele está esperando. Ele já está ali no teu futuro, ele já está ali na colheita. Ele só quer que você viva o processo. Ele quer que você use as armas. Eu estava assistindo na sexta-noite novamente as Crônicas de Nárnia com o meu sobrinho, para mostrar para ele a Bíblia, né? Aí eu vi ali, né? Está Pedro lutando com as armas, lutando. As armas que foram dadas, ele está lutando ali. Porque as armas foram dadas para que a gente use elas. Deus quer que a gente use, porque Ele sabe que tem habilidade no Fernando. Ele sabe que escolheu. Mas quando o leão percebe que está chegando o fim, ele vem com aquele rugido. Sim, ele age dessa maneira, porque ele acredita em você. Aleluia! compartilhando com meu sobrinho, filho do meu querido falecido, meu irmão Bispo Vilce. Eu gosto muito, gente, daquele texto. Eu sinto Deus aqui. Jesus está no mar com os discípulos. Você conhece, ele está indo para a região dos Gadarenos. Está dormindo. Ele está dormindo. Tempestade, tem vento, Bispo Fernando. Deputado Giovanni, tem vento, tem onda, tem barulho de vento. Não acorda Jesus. Por que não acorda Jesus? Dentro do meu entendimento, ele confia tanto nos discípulos, ele confia neles, ele confia em você, ele colocou algo em você. E o barulho das ondas não acordou Jesus. O barulho das ondas não acordou Jesus. O barulho do vento não acordou Jesus. O trovão não acordou Jesus. O que acordou Jesus foi: Jesus, nós estamos perecendo. Ele acordou. Foi o clamor dos discípulos. Aí ele assim: por que duvidaram, homens de pequena fé?
Pô, eu estava acreditando tanto em vocês, cara. Vocês duvidaram agora. Enche, vem. Eu já estou aqui. Eu já estou na frente, eu estou no futuro. Eu já estou na nova estação e não te quero na antiga. Eu já estou no lugar da promessa. Eu já estou no lugar da resposta. E você ainda preso nessa dor, preso no que perdeu. Aí acontece algo. Venha. Vou abrir um parênteses aqui. A casa De Jessé. Deus não poderia ter mandado direto a Davi? Deus respeita a autoridade. Deus respeita protocolo. Por que o bispo não abriu a igreja aqui? Porque ele respeita. Todos nós temos erros. O bispo tem os seus erros, eu tenho os meus erros, o bispo tem os seus erros, mas respeitar princípio. Ele poderia ter ido lá no campo. Vai lá no campo e unge. Tome cuidado. Tome cuidado. Não. Vai na casa de Jessé. Ó. No texto de Davi vencendo Golias, tem 18 vezes o nome de Jessé mencionado, direta E indiretamente. O texto começa falando de Jessé e o texto termina Saul perguntando de quem que ele é filho. Eu sou filho do teu servo Jessé o belemita. Do início ao fim tem hierarquia. Sinto de falar isso. Vai na casa de Jessé, que eu vou te mostrar o que tu vai fazer. Deus não mostra tudo no início. Se Deus tivesse mostrado como é que seria na América, meu Deus. Pensa que a América é fácil? Não. Conhecido como lugar que sepulta pastor. Graças a Deus estou aqui em pé. Eu vou te mostrar. O nosso problema é que a gente quer. Aí você não se utiliza da fé. Tem que ter fé. Para terminar, o grupo do louvor pode ir subindo. Eu tenho medo de ir. Saul, ele vai me matar. Ele vai me matar. Tem muita gente que não vai para a nova estação com medo daquilo que aconteceu na anterior. Saul vai me matar. Perceba que o medo do passado ainda está governando. E olha que coisa maluca. Todo mundo em Israel tem medo de Samuel. Lembra quando ele entrou na cidade? Os anciões perguntaram: É de paz, temendo e tremendo. É de paz a tua vinda. Todo mundo tem medo dele. Saul tem medo dele. Mas ele está com medo. Ele diz para Deus: Deus,
Eu estou com medo. Ele vai me matar. Deus chega e diz assim: pega um novilho e diz que vai sacrificar. Meu Deus, está com medo? Se esconde atrás do sacrifício. O medo vai vir, mas quando o medo vier, se esconde atrás do sacrifício. Quando o medo vier, se esconde atrás daquilo que Cristo fez por mim e por você. Aleluia! Se esconde no sacrifício, se esconde na cruz. O sacrifício protege, o sacrifício cobre, o sacrifício te dá acesso, o sacrifício te guarda, o sacrifício te fortalece. O perfeito amor que é Cristo, Ele lança fora todo o medo. Quando o medo vier, se esconda atrás do sacrifício. Você precisa entender uma coisa: você não precisa ir sozinho, você não precisa vencer sozinho. Cristo já venceu, a cruz já resolveu, o acesso já foi liberado, a proteção já foi estabelecida. O medo não governa mais sobre você, Cristo governa. Se esconde nele, permaneça nele e avance. Avance naquilo que Deus tem na tua vida. Aleluia! Avance, igreja. É tempo de avançar. Ele quer tratar os nossos corações. Ele enxerga que nós não sabemos tudo, mas Ele enxerga. Obrigado, meu amigo. Ele enxerga que você está cheio de azeite. Até quando? Até quando você vai ficar enlutado por algo que já passou? Até quando você vai ficar preso naquilo que já se sepultou? Até quando? Até quando, Samuel? Encha o teu vaso de azeite e vem. Vem à casa de Jessé. Aleluia! Sim. Vem à casa de Jessé. Porque Jessé significa também: eu possuo. Sim, eu possuo uma promessa para você. Eu possuo cura para você. Eu possuo vida para a tua alma. Eu possuo saúde aonde está doendo. Eu possuo direção aonde você acha que só tem confusão. Eu possuo força para a tua fraqueza. Eu possuo tudo aquilo que você precisa para alcançar aquilo que eu preparei para a tua vida. Fique de pé em nome de Jesus.